Olá, uma boa e uma abençoada noite. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora e do local em que você assistir. Eu passei uns dias com algumas dificuldades de lugar, né, de moradia, aí já resolvido. Agora resolvendo a questão do aparelho que estava quebrado, não estava sendo possível ver mensagem, estava basicamente utilizando como despertador. Então, agradeço a Deus o privilégio de já estar resolvendo essas coisas. Mas também, né, certas coisas a gente não tem o controle, né? A gente não sabe por que acontece. No vídeo anterior que eu postei, acredito que foi dia 8 de agosto, estávamos comentando acerca de uma expressão que eu ouvi um pregador utilizar, de que em Jesus disse que faríamos coisas maiores que ele. E um dos comentários que eu fiz foi das coisas que Jesus fez, uma das maiores. Muitos hoje, falando de cristãos, líderes, eles não abrem mão. Por exemplo, Jesus abriu mão do título dele de Deus, da posição dele de Deus para ser homem. Enquanto nós vamos vendo que o título hoje está sendo de muita importância para algumas pessoas na igreja. E é de Jesus. Mas o que acontece? Naquela oportunidade, eu comentei que estava aguardando para ver qual o próximo título que iria aparecer, porque dos que a Bíblia registra, das atividades que as pessoas realizavam na igreja e que hoje foram transformadas em títulos, todos já estavam sendo usados. Alguns colocando que o maior deles seria o apostolado, né? Eu comentei, estou querendo ver qual que vai ser, porque na terra todos já foram. Aí, antes de eu postar, porque o que vamos comentar hoje é acerca das Olimpíadas da França, antes de eu ter oportunidade de gravar, porque várias coisas aconteceram, eis que me surge um senhor, líder, fundador de uma determinada igreja neopentecostal, que agora recebeu o título de imortal. Nossa, eu agora dessa eu pasmei. De imortal, agora estou aguardando o qual vai ser chamado de o ressurreto, porque só falta o ressurreto, o que foi assunto aos céus, o que ressuscitou. Agora tem que esperar. Eu falo isso não assim com esse ar de ironia, mas é sério o assunto. As pessoas estão colocando títulos como se eles fossem um critério espiritual, né? Mas vamos lá. O que queremos comentar hoje? Paulo, ao escrevendo aos Coríntios, no capítulo número 9, ele diz assim, olha, a partir do versículo número 16, que ele não tem do que se gloriar, pois é imposta a ele a obrigação de anunciar o evangelho. E ele faz de boa vontade. E para pregar o evangelho, ele se faz de fraco, se faz de forte, ele é judeu, ele se faz como judeu, se faz como gentio, para que por todas as coisas ele possa alcançar algum. Tá? Como que ele age como se não tivesse lei com os que não têm a lei de Deus, mas não sem ter a lei, para alcançá-los. Mas o que me tocou mesmo foi o comentário dele no final desse trecho, no versículo de número 27, quando ele diz assim, quando ele faz essas coisas, assim, não faço isso por causa do evangelho, para também ser participante dele. Aí ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio?
correi de tal maneira que o alcanceis. Então, ele está falando de Olimpíadas, de atividades físicas, né? Então, aí eu estava lembrando, eu estava vendo, observando, eu não assisti às Olimpíadas, vi alguns trechos, o trabalho não me proporcionava possibilidade, mas eu vi algumas postagens de eventos que foram acontecendo. Eu vi a primeira postagem que eu vi, eu não entendi, foi aquela da mesa da ceia, mas eu não imaginei que estivesse relacionada à Olimpíada. Aí depois eu fui vendo as consequências disso, as circunstâncias, situações. Mas para falar disso, por exemplo, ele fala, eu quero falar, você sabe o que há de comum entre uma suíça chamada Gabriela Anderson e uma butanesa chamada Kinzang Liamo? Não sabe? As duas são atletas corredoras de maratona. A Gabriela, ela participou da primeira maratona feminina em 1984 em Los Angeles. E a Kinzang, ela participou agora, 40 anos depois, da última até vir a próxima Olimpíada, né? Na Olimpíada de Paris. As duas são maratonistas e as duas chegaram em último lugar. Nossa, chegaram em último lugar. Sendo que a Gabriela, a entrada nela no estádio foi de um impacto muito profundo, porque ela quase não se aguentava em pé, não aceitou apoio, não aceitou ajuda, porque ela queria atravessar a linha de chegada pelos seus próprios esforços. E ela praticamente caiu sobre a linha de chegada. Se tiveres oportunidade, pesquise na internet esse evento. Chegada da maratona na maratona feminina na Olimpíada de 1984 em Los Angeles. E a Kinzang, ela foi a última a chegar, e aconteceu que o público que estava pelas ruas começou a correr junto com ela para animá-la a perseverar até o fim. Olha, impacto, porque, na verdade, vamos dizer assim, a frase que dava tom às Olimpíadas há muitos anos atrás, que dizia que o importante é competir, hoje já não tem muito peso, né? Já não tem muito peso, porque há muito dinheiro que corre nesses eventos. Então, não apenas competir, muitos se frustram por não ganhar. Paulo, quando fala acerca da corrida no estádio, ele está falando como cristãos, que para nós não importa a colocação que a gente chega, porque Jesus também disse que os últimos serão os primeiros, né? E que os primeiros serão os derradeiros, né? Olha só, mas o importante é chegar e alcançar o prêmio. Qual o prêmio? A coroa de glória destinada àqueles que são salvos, aqueles que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, aqueles que reconheceram e creram em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas vamos entrar no assunto das Olimpíadas, mas eu quero entrar assim, a maratona e a prova dos 100 metros são as duas provas nobres, né, da corrida. De 100 metros ganhou peso praticamente muito, né, nas Olimpíadas modernas, né, mas vamos comentar isso talvez daqui a um pouco. Mas a maratona, ela foi aproximadamente no ano 490 a.C. Os gregos tiveram uma batalha contra os persas, estavam tentando invadir. Então, um soldado grego chamado Feidípides, ele correu pela planície, se não me engano é a planície ou cidade de Maratona, até Atenas para informar da vitória. Foram 42 quilômetros que ele correu.
E conta-se que foi tão intensa essa corrida, foi tão pesada para ele, que ao chegar e dar a notícia, ele faleceu. Então, ele, por isso, as Olimpíadas nas Olimpíadas a maratona existe. Mas e qual é a origem das maratonas? Conta-se que a maratona surgiu depois que Hércules realizou seus 12 trabalhos, e após isso ele chegou no Olimpo, o Monte Olimpo, caminhou, deu 200 passos e chamou esses 200 passos de estádio. E nesse estádio, nesses 200 passos, eram realizadas as competições. A primeira Olimpíada está datada basicamente em 776 a.C., ou seja, uns 300 e poucos anos depois da corrida de maratona. Em 1896, as corridas, as Olimpíadas, basicamente, elas tiveram a queda nas suas realizações no período em que o Império Romano, 200 anos antes de Cristo, os romanos surgiram como um povo conquistador e conquistaram toda aquela região, né? Transformaram as Olimpíadas em um evento público em que as pessoas iam ver. Mas depois, com a decadência do Império, isso foi parando. Até que em 1896, o Barão de Coubertin, ele reiniciou as Olimpíadas, são chamadas Olimpíadas Modernas, né? Mas vamos relembrar que as Olimpíadas, lá na sua origem, era um evento para honrar Zeus. Os gregos realizavam, era um evento religioso. Tanto que era um evento religioso que todas as guerras, todos os combates, todos os conflitos paravam. E os soldados batalhavam com espadas nas mãos, querendo se matar, tentando matar um ao outro. Eles disputavam, eles participavam das competições uns contra os outros, sem violência, com honra, com dignidade. Eles eram oponentes, mas não eram inimigos. Eram adversários, tentando mostrar o seu valor físico acima do outro, sem artimanhas, sem engano, legitimamente. E infelizmente nós vamos vendo, principalmente no esporte, pelo menos é o chamado mais popular do mundo, no futebol, que há muito fingimento. Nossa, tem jogador que merecia um Oscar de tanto que finge que apanha dentro de campo. Alguns apanham mesmo, mas alguns fingem sofrimento, fingem agressão para prejudicar o adversário. E muitos obtêm vitórias e não seriam legítimas, né? Mas então nas Olimpíadas eu tenho aqui uma relação de vários atletas cristãos. Nosso Deus! Estados Unidos, Brasil, Suécia, das Ilhas Fuji, Palau, que participaram das Olimpíadas. E no início das Olimpíadas, o Comitê Olímpico Francês, ele proibiu as manifestações religiosas. Proibiu mesmo, a ponto de falar que as atletas muçulmanas não poderiam usar, eu não sei o nome daquele paninho que elas usam na cabeça, mas que elas não poderiam utilizá-lo. Eu não sei como ficou essa situação. Um atleta brasileiro do surf, João Chianca, não sei o apelido dele, é mais conhecido por um apelido, ele foi proibido de usar suas pranchas porque tinha o desenho do Cristo Redentor. Então, essas manifestações religiosas foram proibidas, até que começaram a ocorrer algumas coisas. Por exemplo, a menina do skate, a Raíssa, brasileira, quando ganhou a medalha, ela fez, na língua brasileira de sinais, a seguinte expressão: Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. Nossa, isso ganhou o mundo. Gabriel Medina, quando conseguiu surfar por uma onda espetacular, ele apontou para o céu dizendo que aquilo era uma obra de Deus. A judoca brasileira, a Larissa Pimentel, ela, junto com a sua oponente, uma italiana, Odete Gilfrida, se não me engano, quando ela venceu, ficou sentada no tatame chorando. A sua oponente, a derrotada, chegou para ela e falou: levanta, dá glória a Deus, nós falamos que íamos dar glória a Ele, levanta. Então as manifestações religiosas foram ocorrendo, Deus foi sendo exaltado. Então, um a um, atletas que venceram e que não venceram, não ganharam medalhas, foram manifestando a sua fé. Olha só, corredores americanos das provas de velocidade de 100, 200 e 400 metros deram testemunho da sua fé. O Caio Bonfim, brasileiro da marcha, deu testemunho da sua fé. A Larissa Pimentel, a Bia de Souza, as do judô, aquela mulher, uma daquele tamanho todo, venceu, ganhou a medalha de ouro. Deus foi glorificado através dela. A alemã, que arremessou peso, também deu glória a Deus. A Alison Félix, velocista feminina americana, falou do que ela correu. Ela deu um testemunho e cantou da glória a Deus. A Nicola Olisleger é australiana, do salto feminino. Ela lia a Bíblia antes de competir. Eu não peguei o nome, mas teve um rapaz, um judoca, que fez, provavelmente católico, cristão, fez o sinal da cruz antes de entrar no tatame. Se não me engano, ele foi vetado de competir. E disse que não pediria desculpas. Olha só, isso ganhou o mundo em postagens. Mas eu digo para você que aconteceu. Tem a ginasta, né? A Rebeca Andrade também, não poderia deixar de falar, porque foi uma das mais faladas. O Isaquias Queiroz da canoa, Caio Bonfim da marcha, a Niene Nunes do vôlei. Olha, teve uma menina da ginástica rítmica. Olha, foram muitos brasileiros, foram muitos estrangeiros. A equipe de Palau e das Ilhas Fiji, na Vila Olímpica, eles ocuparam um salão e ficavam realizando culto todos os dias. E os atletas de outras nações, ficavam nas janelas, nas varandas do prédio, ouvindo eles cantando. Glória a Deus! Mas isso ganhou um modismo muito grande e muitos atletas foram manifestando a sua fé durante alguns dias posteriores, mas eu digo que virou um modismo. Não se tornou algo marcante. Por que não se tornou? Porque nós temos 27 atletas que são dos Estados Unidos, Brasil, Grã-Bretanha, África do Sul, Canadá, Equador, das Ilhas Fiji, que chegaram lá na França para disputar as Paralimpíadas. E eu não vi uma postagem acerca da manifestação de fé que eles tiveram. Eu tenho minhas limitações de conteúdo, de lidar com a internet. Eu procurei, mas não encontrei. Mas sei que houve. Porque eu tenho 27 nomes de irmãos deficientes físicos, das mais diversas formas, né? Visual, auditiva, física, que competiram. Então, tornou-se um modismo, tornou-se um negócio que foi sendo, se diz, replicado, compartilhado durante dias, mas daqui a pouco desapareceu tudo, parou. E nós não vemos nenhuma hoje, nenhuma manifestação, nenhum sendo colocado. Por que isso?
Porque se eu conheço um pouco do sistema, de como acontece, provavelmente no Brasil, os atletas agora, eles não estão, os cristãos atletas, eles não estão postando mais, mas provavelmente eles estão nas suas igrejas ou indo em algumas igrejas sendo convidados para lá, em lugares específicos, em recintos fechados, estarem dando seu testemunho por lá, quando deveria ser algo em aberto, algo notório, que pudesse alcançar o mundo. Mas provavelmente estão sendo realizados em círculos fechados. Posso estar errado, posso fazer um juízo de valor, mas se eu conheço a forma como se dão as coisas, é bem capaz disso estar acontecendo. Mas com esse evento, com a proibição do Comitê Olímpico Internacional, com a proibição do Comitê Olímpico Francês, com uma pressão feita sobre os atletas, com a... esqueci o nome do tenista, que ganhou medalha de ouro, que na hora em que ele foi dar a entrevista, ele tirou o crucifixo dele e deu um beijo, manifestando assim a sua fé, o seu reconhecimento em Jesus. São cristãos. Mas o que nós podemos aprender nesse evento? Nosso Deus, eu estive meditando, estive olhando quando Deus me tocou o coração e me fez pensar. O que o que nós podemos aprender com esses eventos nas Olimpíadas da França, com toda a pressão feita sobre os atletas cristãos, não só cristãos, mas de outras religiões, mas principalmente o cristianismo, principalmente os cristãos feitos pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo Comitê Olímpico Francês. O que nós podemos aprender? Olha, 3 coisas. Dizem assim que batistas são de 3 pontos, né? Eu gostaria de ter mais, mas eu só encontrei 3, porque minha formação específica, bíblica, teológica, é batista. É no Seminário Batista do Estado do Espírito Santo. Vamos lá. O que aprendemos? 1. Que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não precisam que nós briguemos por eles, que nós estejamos defendendo eles, porque eles são um e único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são onipotentes, onipresentes, oniscientes. São únicos, legítimos. Têm todo o poder. Podemos nós defendê-los de que eles não possam fazer sozinhos. Então, o que Deus espera de nós é que nós não maculemos o nome dele com o nosso comportamento, dizendo-se cristãos, mas agindo de forma diferente, agindo como quem não tivesse lei, agindo como quem não tivesse Jesus, agindo como quem não tivesse a ação do Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 19, ele diz assim, que nós não devemos afastar das pessoas, não podemos afastar das pessoas que são do mundo, porque senão seríamos necessário que nós saíssemos do mundo. Mas nós devemos manter distância de pessoas que, dizendo-se cristãos, forem imorais, roubadores, lascivos, forem infiéis, ou seja, diz que Jesus operou, transformou a sua vida, mas vive uma vida fora desse contexto, vive uma vida fora desse padrão. E Paulo fala assim, de tão taxativamente, ele diz assim, olha, com esses aí nem sei vocês sequer comam. Porque, olha só, vamos falar assim, Esther, uma jovem judia, que tinha o conhecimento de Deus e temor de Deus, foi parar numa sociedade completamente corrupta e honrou a Deus com sua vida e tornou-se rainha. Daniel e seus amigos, Azael, Misael e Ananias, que honraram a Deus com seu comportamento, com sua vida, e tornaram-se líderes dentro de Babilônia.
todos quatro sofreram perseguição e provação. Os 3 amigos de Daniel foram jogados dentro de uma fornalha, mas não negaram ao Senhor. Daniel foi jogado dentro de uma cova para os leões o matarem, mas se sujeitou a isso, mas não negou ao Senhor. Eles deram testemunho. Neemias na reconstrução dos muros, Esdras na reconstrução do templo. Eles foram perseguidos, foram mal falados, ameaçados, mas não negaram sua fé, seu comprometimento com Deus. A única coisa que Deus espera é que nós estejamos agindo conforme quem nós falamos e somos, filhos dele. É por isso que lá em 2 Crônicas, ele diz: este povo se chama pelo meu nome. Se nós somos chamados pelo nome por filhos de Deus, nós temos que viver como se fôssemos filhos dele realmente, e não filhos do mundo. Então, o que nós podemos aprender com as Olimpíadas? Deus não precisa que nós estejamos defendendo. Olha só, Elias, depois de ter entrado dentro do palácio, feito uma profecia perante Jezabel e Acabe, dizendo assim: vive o Senhor em cuja presença estou, e que não haverá nem chuva nem orvalho, a não ser sob minha palavra. E ele saiu. Deus o manteve seguro por 3 anos e 6 meses. Quando ele voltou e desafiou os profetas sobre o Monte Carmelo, Deus manifestou-se com fogo. Ele fugiu de novo, foi parar numa caverna. Ele teve coragem de falar assim: Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Deus falou assim: não, é engano seu, tenho 5.000 que não se dobraram. Deus tem. A questão de saber é que se nós estamos entre aqueles que Deus tem ou estamos fora deles. Neste mundo perverso, neste mundo mau, Deus tem os dele. O que ele espera daqueles que são deles? Que nós vivamos de acordo com aquilo que ele quer, daquilo que ele deseja. Se nós não estivermos vivendo de acordo com o nome dele que carregamos, nós não temos o que temer. A primeira coisa. Deus não precisa que nós briguemos, ofendamos pessoas, fiquemos mal com as pessoas por causa dele. Ele espera que nós estejamos honrando a ele com a nossa vida. A segunda coisa que podemos dizer assim é que Deus não vai operar por meio de instituições. Quando eu falo de instituições, eu falo especificamente das duas, são muito, 3, vamos falar assim, né? São muito faladas como cristãos: família, igreja e instituições de assistência social. Deus não vai se manifestar, Deus não vai realizar um avivamento, Deus não vai realizar despertamento, Deus não vai realizar uma grande obra de salvação entre os povos por meio dessas 3 instituições. Não. Por quê? Família, o conceito de família hoje está muito relativo, dependendo da relação, da onde se estamos. Pelo mundo afora, salvo alguns países isolados, e na maioria muçulmanos, de linha muçulmana, vamos ser francos em falar, família. O conceito de família em vários países é de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto em casamento, que pode ser um casal homoafetivo. Então, se é um casal homoafetivo, se eles são casados, eles são uma família e podem adotar filhos. Isso é família para alguns. Então, Deus não vai. E mesmo numa família, vamos dizer assim, nem todos seguem a Deus. Vamos ver que na primeira família que conhecemos, Caim e Abel, Abel matou Caim. A família de Noé, Cã, desonrou seu pai. Vamos lembrar que na família de Jacó, eles tentaram matar José. Tentaram, venderam-no como escravo. Se formos olhar a família de Jesus, os irmãos dele não eram bondosos com ele. Então, se formos olhar famílias na Bíblia, nós vamos encontrar sempre famílias problemáticas, sempre famílias
com dificuldade, sempre algo, sendo que sempre tinha alguém diferente. Então, família é relativo. Deus não vai agir por família, porque o pensamento de alguns não é o mesmo. E Deus também não vai agir por meio de igreja. Por que não vai? Porque igreja é uma instituição. Vamos lembrar que eu sozinho em algum lugar, eu não sou igreja, mas eu represento igreja. A igreja é o conjunto de pessoas, é um conjunto, a igreja é o conjunto de pessoas que são chamadas, lembrando da origem do termo, né, eclesia, e são chamados, não é o chamado para fora, são aqueles que são chamados, ou seja, igreja é o grupo de pessoas, uma pessoa sozinha não é igreja, ele pode representá-la, bem ou mal, pode dar um bom testemunho ou pode dar um mau testemunho. Muitas vezes nós encontramos, é por isso que Paulo fala que tem certas pessoas, o comportamento dela, ele está na igreja, mas o comportamento dela é de quem não conhece Jesus. E nós temos visto isso também por aqui. Quando eu falo por aqui, é no mundo em que vivemos, né? Pessoas que são, vamos falar assim, nas relações que se tem de trabalho, empregados que não cumprem as suas tarefas, não realizam bem feitos. Patrões que não tratam com lealdade nem com fidelidade aquilo que tem que tratar com seus funcionários. Muitas vezes fazem-os trabalhar além do tempo devido, mas não pagam aquilo que deveria. Às vezes, muito um pretexto de desconto de imposto. Olha que coisa, né? Então, vamos lá. Então, a instituição igreja não será uma ferramenta de Deus. Porque a igreja vive vamos falar assim, eu vou dizer, a igreja hoje vive podemos dizer, um complexo de ameba. A ameba é um ser vivo unicelular, sendo que a igreja é para ser corpo, mas são várias células. Células formam tecidos, órgãos, e órgãos formam o sistema forma o corpo. Vamos lá. Mas temos igrejas, vamos dizer assim, que elas são únicas, são igrejas independentes, elas não têm relação bíblica, doutrinária com outros grupos, porque a mentalidade do seu líder é de que eles são certos, que o projeto, as concepções bíblicas, teológicas deles são as melhores, o templo que ele tem é melhor e está bem mais arrumado que o outro. Hoje em dia estamos vendo um período em que alguns alegam assim que pintam por dentro os templos com tinta escura e transformam o ambiente como se fosse de um clube, de uma boate, de um show assim, porque precisa atrair as pessoas de fora. Olha, gente, pelo amor de Deus, para atrair pessoas tem que ter um ambiente agradável aos olhos, similar ao que a pessoa tem fora da igreja, é porque a mensagem não cumpre o objetivo. Porque João Batista pregava no deserto e o povo ia. Jesus pregava na cidade, pregava no deserto, no alto da montanha, na beira do mar, e o povo ia para ouvir. Então a mensagem do evangelho, ela atrai pessoas, porque o que faz as pessoas irem atrás da mensagem do evangelho é a voz do Espírito Santo, quem convoca a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Se é preciso para atrair a pessoa, o ambiente tem que ser agradável aos seus olhos, a música tem que ser agradável aos seus ouvidos, aos seus sentidos. Se ela tem que sentir um ambiente agradável para o seu corpo ali, nós já começa a ficar complicado. Nós vamos questionar assim, porque, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, e que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não devemos nos conformar com este mundo. Nós vemos René Descartes, filósofo francês, questionado por seus colegas filósofos se ele poderia filosoficamente, utilizando o discurso do método que ele criou, o método cartesiano, se ele poderia provar a existência de Deus. O primeiro argumento que ele vai usando para dizer assim que como não é possível provar a existência de Deus, ele fala que é pelos sentidos, ou seja, pelo tato, visão, audição, gustação e olfato.
Porque os nossos sentidos nos enganam, os nossos ouvidos se enganam, o nosso olfato se engana, nosso paladar se engana, nossa visão se engana, nosso tato se engana. Ou melhor, nos engana. Então, pelos sentidos, não podemos provar a existência de Deus. É por isso também que o apóstolo Paulo aos Romanos diz assim, que a fé vem pelo ouvir e do ouvir da palavra, porque os nossos sentidos querem provas. A fé não precisa de provas. Eu não preciso ver, sentir, tocar. Eu preciso crer. Para crer, eu tenho que ouvir a palavra, perceber o Espírito Santo falando comigo. Então, o apóstolo Paulo faz isso. E num ambiente formado assim, com a música, conforto, palavras estimulantes, nós temos que questionar se o que estamos sentindo é uma ação da presença do Espírito ou se são apenas os hormônios do prazer, da felicidade, do amor sendo estimulados, são reações químicas. A endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina, eles são estimulados quimicamente. São os hormônios, né? Do prazer, da felicidade, do amor, são estimulados quimicamente por elementos sensíveis, físicos à nossa volta. Atividade física, dança, alimentos, o que comemos, o que ouvimos, exercícios, danças, abraços, essas coisas estimulam o sentimento de amor, de carinho. Então devemos saber as pessoas à nossa volta, companhia. Então, quando o ambiente é formado assim, devemos saber, devemos questionar se o que eu sinto é a presença do Espírito ou são apenas os hormônios que estão me fazendo sentir bem. É por isso que Deus não vai realizar um avivamento, um despertamento, não vai modificar uma sociedade, um lugar por meio da igreja. Não vai. Porque, por exemplo, quando Gideão foi convocado por Deus para conduzir um exército que não foi grande, né? Foi de 300 homens para uma batalha, ele fez uma prova de Deus. Senhor, eu vou ir desse monte, eu vou colocar uma esponja. Se é o Senhor mesmo, quando amanhecer o dia, o morro vai estar molhado de orvalho e a esponja seca. No dia seguinte ele foi, estava lá, a esponja seca. Aí ele, bom, então tá, né? Mas e se alguém ver que secou essa esponja? Então vamos lá, ele inverteu, que a esponja esteja molhada amanhã e o monte seco. Olha, foi tudo como ele fez a prova de Deus. Ou seja, ele quis saber se era Deus falando com ele mesmo. Quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal e da Acera no Monte Carmelo, ele mandou a prova era o Deus se manifestasse com fogo e consumisse, queimasse o sacrifício. Ele mandou jogar água em cima. Para quê? Para que as pessoas pudessem perceber que ali havia uma ação de Deus, não era fraude. Então, colocar uma musiquinha de fundo, um ambiente com a luzinha meio apagada, para que a pessoa possa ser despertada na sua sensibilidade e fazer um comprometimento com Deus, olha, eu não sei nem que nome dizer a isso. O apóstolo Paulo, quando falou aos Romanos, no capítulo 12, acerca do sacrifício, ele falou com propriedade, sabe por quê? Porque ele conhecia a forma de culto dos romanos, aquela pompa, aquela riqueza que fazia com a música, que fazia as pessoas ficassem encantadas com aquilo tudo, os ornamentos, a música, aquilo era um ambiente que chamava a atenção. Mas ele conhecia também a licenciosidade do culto a Afrodite para os gregos e Cibele para os romanos, em que as mulheres, após o culto, após a celebração, sacrifícios, e havia homens também para as mulheres, elas havia uma grande, eu não sei nem como dizer, mas havia, vamos dizer assim, deusa do amor, né? Havia
a prostituição sagrada. As mulheres estavam ali para servir sexualmente aos homens, iam lá para adoração a Afrodite, e haviam homens que estavam lá para servir as mulheres. Então, gente, não há como entender que pela igreja, em culto, Deus vai realizar alguma coisa. Como Deus vai agir? Deus vai agir da mesma maneira como agiu nas Olimpíadas, pela manifestação pessoal, particular e muitas vezes solitária dos seus servos fiéis. A Raíssa no skate, o Medina no surf, a Larissa Pimentel no judô, sentada, chorando, o Novak Djokovic do tênis, o sérvio, lembrei, como é que é o nome? O nome dele é complicado, né? Djokovic. Ele que ganhou a medalha de ouro, era o único prêmio que faltava a ele na sua carreira de sucesso como tenista. No handball francês. Olha, gente, individualmente, olha só, eles não foram se juntando para formar um grupo, mas cada um deles individualmente, vencendo ou não. Olha, eu vi muitas manifestações de atletas que apareceram no vídeo deles, mas eles não venceram, mas eles colocavam cartazes, faziam sinais, manifestando a sua fé. É individual, é pessoal, é particular. Não é pelo título. Quando da morte de Estevão e os crentes estavam em Jerusalém, se dispersaram, nós não temos um nome de pessoas, de alguém que chegou a Antioquia, mas o evangelho chegou lá. E quando chegou em Jerusalém a notícia que lá estava fervendo o evangelho, eles mandaram Barnabé. Barnabé viu a grandiosidade, foi e buscou Paulo e Silas. Gente, Deus está querendo um homem ou uma mulher. Deus só precisou de Noé. Não foi ouvido, mas Noé manifestou a palavra. Deus usou Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. Eles não ouviram, mas ele lá foi pregoeiro da justiça. Deus usou José em toda a terra do Egito. Ele era sozinho, ficou preso durante anos, mas quando se manifestou o poder de Deus através dele, ele salvou não apenas o Egito, mas a família, povos, muitos povos. Quando Deus precisou de ação na terra de Israel, ele não mandou muitos profetas, ele mandou Elias para confrontar Acabe e Jezabel. Quando Deus precisou salvar o mundo, Deus não mandou uma legião de anjos, Deus mandou um homem para oferecer a sua vida em sacrifício. E ele causou um impacto tão grande que mudou a história para antes e depois de Cristo. Não tema, entregando a vida a Jesus, o seu prêmio está garantido, a coroa da salvação, a coroa de glória, para que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha, e Deus quer te usar individualmente, com a sua vida. Não é preciso conhecimento teológico, não é preciso profundo conhecimento bíblico. O que precisa ter é profundo relacionamento com Jesus, capaz de falar em nome dele e viver de acordo com a vontade e o que ele espera de mim e de você. O nome de Jesus será glorificado, e à medida que eu alcance uma, você alcança outra, nós iremos transformando uma geração. E devo dizer que aqueles que querem o título para dizer que fazem, poderão ter uma enorme e terrível decepção quando no dia do juízo. Que Deus os abençoe e faça prosperar a nossa vida.
em nome e por amor de Jesus. Reconheça-o como Salvador e viva de acordo com o que ele deseja. Em nome de Jesus.